Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos reunidos mais um dia, mais essa semana pela qual agradecemos, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Muita gratidão a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe nessa casa bendita, onde nós podemos nos imaginar ali no salão, recebendo todas as bênçãos, todo o auxílio desses espíritos amorosos, que estão sempre prontos a nos ajudar, a atender as nossas necessidades da alma, que nós possamos estar ligados a eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, dando continuidade aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, hoje nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então, tem mais essa bem-aventurança que Jesus aqui promete a nós, quando nós nos transformarmos de maneira a nos tornarmos mansos e pacíficos, né? Então, diz assim Mateus, na parte que trata de injúrias e violências, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Tudo isso está no Evangelho de Mateus, né? Então vamos ver aqui, tem muita coisa para a gente estar refletindo a respeito desse ensinamento evangélico, né? A gente viu no capítulo anterior, que fala da pureza, né, os puros de coração, né, que fala da pureza do coração, que são aquelas pessoas que já não professam, elas já estão com o coração limpo, né? Então já conseguiram limpar o coração de maneira tal que tudo aquilo que vem, né, que sai para fora da sua boca, todas as suas palavras, elas são palavras doces, puras, são palavras, não tem violência. Por quê? Porque o seu coração já está limpo, já está purificado. Então, tudo aquilo que vai ser reflexo, né, todos os seus atos e palavras vão refletir o quê? O bem, porque o coração já é bom, já está puro. Mas até que a gente chegue nesse nível, a gente tem que ir se trabalhando, né? E um dos exercícios que a gente deve praticar é domar essa natureza ainda violenta que a gente tem. Sabe essa coisa que nós temos, me subiu uma coisa, nossa, se eu não me segurar. Sabe esses ditadinhos, essas palavrinhas que a gente ainda fica alimentando e que a gente não tem mais que ficar alimentando isso? A gente tem que procurar ser o quê? Manso e pacífico, não ficar alimentando esse tipo de animosidade, né? Porque nós iremos um dia possuir a terra, né? Então vamos entender aqui. E um dia seremos chamados filhos de Deus também, quando a gente tiver essa condição de que as nossas palavras só profiram coisas boas e positivas. A gente tem que tomar consciência disso, procurar ser mais positivos. Estamos vivendo um momento aí de pandemia, né, complicado e tudo mais. Não é que a gente tem que ser alheio e tal, mas vamos procurar ser otimista, mais positivos em relação a tudo.
Quem não tiver que passar por situação de pegar o vírus, não vai passar. Não vai passar. Claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Não é por isso que a gente vai ficar, né? Não vou me descuidar. Não, a gente tem que se cuidar, tudo, mas a gente também não pode ficar muito bitolado, né? O que a gente tiver que passar, a gente vai passar. E nem por isso a gente tem. O que a gente tem que procurar? Olhar com olhos positivos. O que é olhar com olhos positivos? Essa doença vai vir, a vacina vai acabar? Não, esses são olhos ingênuos. Nós vamos ter que conviver com isso daqui para frente, né? Quando apareceu as gripes aí há séculos atrás, muita gente morreu também. Mas existe gripes aí até hoje, né? Os vírus vão sofrendo as mutações, a gente vai criando as vacinas, os anticorpos e tudo mais, mas vamos aprendendo a conviver com isso aí para a posteridade, né? Então, não se desesperar, saber que a gente vai ter que conviver com isso daqui para frente. A ciência vai avançar de modo que a nossa qualidade de vida vá, com certeza, né? Se adequar a essas novas realidades aí que a gente tem passado, mas nem por isso a gente tem que ser otimista, né? Não poder pessimistas. Nós temos que ser otimistas, procurar falar sempre coisas positivas, sempre, sempre, sempre. Então vamos aqui. Olha, por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com semelhantes. Ou seja, em outras palavras, até mesmo a falta de educação que a gente muitas vezes tem, a grosseria, né? Nós somos mal educados e grossos, às vezes, com as nossas palavras. Isso é uma coisa que a gente já consegue se controlar. Com toda certeza, por mais que a gente se sinta ali ofendido ou chateado, ou tudo nos cause ali, tudo mexa muito profundamente conosco, nós já temos aí, somos seres humanos racionais e a gente tem que conter isso daí, né? As palavras que a gente não gostaria que as pessoas falassem com a gente não pode falar com os outros. Então, a forma como as pessoas se dirigem para a gente, do jeito como a gente gosta de ouvir alguém se dirigir para a gente, é a forma como a gente tem que procurar se dirigir ao outro. Em todas as nossas relações, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. A gente vai pedir uma informação. Por mais ridícula que possa parecer, alguém quer ouvir ali uma resposta grosseira, né? Está falando alguma coisa, por mais que aquilo para quem esteja ouvindo possa ser um absurdo ou isso, alguém vai querer ter um julgamento ali grosseiro e tudo mais, ridicularizado, né? Não, a gente tem que aprender a tratar os outros como a gente gostaria que tratasse, né? Então vamos lá. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que ameaça pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco? Mas aqui veja que nesse contexto, né, quando fala és louco, é mais ou menos como a gente fala hoje em dia das pessoas, aquela pessoa é louca, você é louco, né, num sentido depreciativo. Então veja que até uma expressão descortês, que é o que a gente mais faz, gente, a gente não percebe que nós estamos violando um preceito aí do Evangelho, que é justamente esse aqui, que trata da mansuetude e da pacificação, porque aquela pessoa que está sempre ali irritada com tudo e tudo mais, ela está como se ela estivesse numa guerra íntima, né? Parece que ela está sempre armada contra tudo e contra todos. Então a gente vê as guerras entre as nações e fica aí abismado de boca aberta, achando, né, botando culpa nos dirigentes dos países que fazem guerra. Mas nós vivemos em guerra, a gente vive com animosidades, a gente não se suporta um ao outro. Falei semana passada que a gente tem que aprender a se suportar para depois aprender a se amar.
A gente não faz nem o menor esforço para conviver com o diferente, para aceitar o diferente. A gente já está explodindo por qualquer coisa, já está um pavio muito curto, né? Já estamos ali com expressões descorteses, com voz alterada. Gente, são coisas que nós já estamos ali na fase da racionalidade há séculos. A gente não pode mais fazer isso. Tem que se conter. Tem que se conter. E é aquela coisa, quanto mais a gente vai se esforçando, mais fácil vai ficando. Mas se não houver esse esforço, vai ser difícil. A gente tem que se esforçar. É isso que o Evangelho está sempre pedindo para a gente. O nosso esforço em vencer as nossas dificuldades, em combater as nossas más tendências. E essa é uma tendência muito, muito, muito marcante na humanidade, assim, de uma maneira geral. Nós somos explosivos, né? Nós ainda trazemos violências no maior ou no menor grau dentro de nós. E nós precisamos combater. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Claro, tudo, né? A intenção sempre vai contar. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? E ele vai explicar. Porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Veja, não são as palavras, elas não saem do coração, que a gente viu no capítulo anterior dos puros de coração. Então, se as palavras vêm ali do nosso coração, elas vêm carregadas, né, com a carga ali de sentimentos que tem o poder destrutivo de uma bomba. Então, às vezes você não tem uma arma para dar um tiro na pessoa, mas uma palavra que você dá, você carrega com tanta vibração de ódio que ela atinge a pessoa como se fosse um tiro de verdade. Não é? E pior, né? Vai atingir a pessoa porque muito provavelmente aquela pessoa também está na mesma, porque nós estamos aqui na Terra, todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Todo mundo mais ou menos na mesma condição. Então, se vai atingir aquela pessoa, porque provavelmente ela também tem a mesma vibração que eu. Mas vamos supor que aquela pessoa não tenha uma vibração, ela conseguiu ali naquele momento, ela já está numa luta, numa busca que nós deveríamos estar também, né? Ela está num esforço e aí foi aquela rajada, digamos assim, aquele pensamento, aquela flecha, aquela coisa, né? Aquele tiro, né? E chega lá e encontra aquela pessoa protegida pela sua vibração ali, porque ela se colocou em condições de não entrar nessa mesma faixa vibratória e a pessoa está de bem com a vida, está trabalhando para ser o melhor que ela consiga, para ser a melhor versão dela mesma. E aí o que acontece? Aquilo vai voltar. É uma questão de vibração. Olha, mas não tenha dúvida, é um efeito bumerangue que se chama. E imediatamente vai voltar crescido. A Aide costuma falar muito isso. Nas sessões dela, eu aprendi muito isso com ela. E volta carregado de tudo que encontrou pelo caminho, tá? E vai encontrar o quê? Vai se agregar a coisas da mesma vibração. Então, quer dizer, vai voltar até potencializado para nós. Então, gente, a gente não podemos perder tempo em melhorar os nossos pensamentos e melhorar as palavras que professamos em relação às outras pessoas. Procurar usar de palavras mais doces com os outros. Porque é assim que a gente gostaria que os outros falassem com a gente, né? E aqui, olha, mais para frente. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? E aí vem a resposta. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros, né? Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes faltam. Então, até agora, vamos pensar, até agora, até enquanto a terra, né, o nosso mundo aqui, a terra que ele promete, ela está nessa faixa de evolutiva de mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina.
Então, os violentos dominam, né? Então, olha, promete justiça que será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos aqui, olha. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, ou seja, quando estivermos regenerados, né, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espizinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz. E tem aqui uma mensagem, né, de Lázaro, uma instrução que foi dada falando da afabilidade e da doçura, que são sentimentos que a gente tem que estar cultivando. A gente tem que procurar ser doce com as pessoas, até mesmo, olha, um exemplo maior que a gente pode estar exercitando é dentro da nossa casa com os nossos. A gente não ama os nossos filhos, o nosso marido, os maridos amam suas esposas, né? A gente não se ama, via de regra deveria ser assim. Mas a gente tem que chamar atenção, não é? Muitas vezes ali dos filhos, né? Na grande parte a gente tem ali os problemas. Então, um grande exercício é que entre esses nós, geralmente é o contrário, como a gente tem intimidade, é aí que a gente solta os cachorros, mas tá errado. Não é isso. A estratégia inteligente eu tenho intimidade com esses aqui, eu já tenho esse conhecimento que o Evangelho me dá, e eu preciso chamar a atenção dessas pessoas. Como que eu vou fazer isso? Da forma como o Evangelho recomenda, da forma como eu gostaria que a minha atenção fosse chamada. Não vai lá humilhando, não vai lá xingando, não vai lá com palavras duras, né? É conversando, é mostrando para a pessoa, é tentando usar a razão, são argumentos, é assim que a gente faz, é mantendo um tom de voz. Se alguém elevar o tom da voz, o se calar e ficar olhando já é uma resposta ali, né, que deixa a pessoa totalmente desarmada. Então, isso é exercitar ali, né, nessa primeira célula que é a nossa família, a gente vai exercitando ser manso, pacífico, afável e doce. E aí a gente vai ampliando isso nas relações, né? Então, é um engano a gente achar que não, eu faço isso lá fora. Isso aí é o contrário, isso aí é mediocridade, é falsidade, né? É não ser autêntico, é ser fingimento. Então, se você fica bancando bonzinho lá fora e aí chega dentro de casa, você solta os cachorros, não é nada disso. É bem o contrário. Eu vou aprendendo dentro da minha casa, eu vou aprendendo com os meus, eu vou aprendendo com os que justamente com aqueles que eu convivo, com os vizinhos, com os mais próximos, com os colegas do centro espírita, com os colegas do trabalho. É com esses que eu convivo que eu vou usando dessas estratégias para depois eu ampliar para o mundo, né? Então, a mensagem que a gente fica de hoje é isso, né? Não é passar não é ser falso e mentiroso e ficar bancando bonzinho lá fora, né? Não, é aqui nas nossas relações a gente ir procurando se transformar de verdade. Aí a transformação vem. Agradeço a atenção de todos mais uma vez, que tenhamos uma semana maravilhosa. Nós vamos ficar agora com a segunda parte da nossa querida companheira Silvia Belotto com o Livro dos Espíritos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês. Agora nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Estamos no item 8, cujo título é Lembrança da Existência Corpórea. Então, veremos se, quando desencarnado, o espírito se lembra de outras encarnações e de outras vivências no plano espiritual. Questão 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Resposta: não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção.
Então não é completa inopinadamente, ou seja, rapidamente, que o espírito recorda de sua existência corpórea logo após a morte. Essas lembranças acontecem aos poucos e conforme ele vai se fixando na lembrança que surge em sua mente. Então ele pode se lembrar dela com todos os detalhes, se desejar. Se desejar, também pode se lembrar de fatos não significativos, até nos seus mínimos detalhes. Também é no plano espiritual que o espírito reconhece melhor a importância da encarnação para o seu progresso espiritual. Vamos agora à questão 306b. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta: seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. O espírito, no entanto, no plano espiritual, aliás, compreende a importância da encarnação para seu progresso espiritual. A cada encarnação, ele vai se purificando um pouco mais até chegar a espírito puro. Questão 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Resposta: de uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializados estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então, a recordação do passado pode se desenrolar por um esforço de imaginação do espírito ou mesmo por imagens que surgem à sua mente. E qualquer que seja a forma de lembrança, ele revive aqueles momentos do passado. Ele revê fatos que possam ajudar na sua evolução. Por exemplo, um suicida que se joga de um penhasco, ele pode estar revendo esse acontecimento muitas vezes até que busque auxílio do plano espiritual, né? Dos socorristas do plano espiritual. Ou pode ser também o caso de uma mãe e de um pai que recorda o nascimento de um filho e a evolução deles, né? O crescimento dele e as transformações que ocorreram na família decorrente disso. Mas tem fatos em que o espírito não está pronto para recordar. No livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por André Luiz, conversando com a senhora Laura, comenta que achava estranho o fato dele não se lembrar do passado espiritual da vida dele e pergunta se ela se lembrou do seu passado espiritual após o desencarne. Ela então responde, abre aspas, esperei-o antes de tudo antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio da lei. Não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Fecha aspas.
Isto pode acontecer também com os encarnados nas horas de sono. Quer dizer, nas horas de sono também podemos nos lembrar do passado. No livro Entre a Terra e o Céu, os personagens se conhecem na vida de encarnados, mas nas horas de sono, desligados do corpo, eles vivem a vida da encarnação encarnação anterior. Enquanto encarnados, eles têm uma vivência e nas horas de sono assumem a personalidade da encarnação passada, em que eles mesmos se conheciam e guardavam mágoas uns dos outros pelos fatos que vivenciaram, em que se feriram um ao outro. E quando resolvem as questões a nível espiritual, vivem melhor as relações entre eles como encarnados. Aqui, neste caso, os espíritos resolvem seus problemas de relacionamento. Questão 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Resposta: como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. De maneira geral, o espírito não se importa com o corpo que acabou de deixar, pois já não é mais útil. Agradecem a Deus o corpo que teve para evoluir espiritualmente. Muitas pessoas ficam doentes antes de desencarnar. Isso tem seus aspectos positivos, pois prepara os familiares e também aquele que vai desencarnar, pois ele tem tempo de recordar fatos que os preparam para uma passagem mais amena no plano espiritual. Podem rever pessoas, refazer laços entre entes queridos. Questão 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Resposta: o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós e não os objetos. O espírito se liga aos seres queridos. Gostam de serem lembrados com carinho. Eles sentem as vibrações quando pensamos neles e nossas vibrações os confortam se estamos bem. Eles também ficam bem. Ou seja, quando nós estamos bem, eles sentem as nossas vibrações e também ficam contentes com isso. Podem nos visitar durante o dia ou nos encontramos com eles nas horas de sono quando há permissão dos seus superiores. Quanto às roupas e objetos que foram deles, não tem importância mais para eles, foram úteis um dia. Os objetos sensibilizam mais aos encarnados do que os desencarnados. O plano espiritual é o destino final de todos nós e hoje reencontramos aqueles que amamos. Aliás, e onde nós reencontramos aqueles que amamos. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Resposta: frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Então, os espíritos que souberam passar pelas dificuldades com resignação e coragem na prática do bem, lembram-se dos sofrimentos e percebem que podem desfrutar agora da felicidade como espírito. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Resposta: somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Os espíritos que valorizam sua vida, considerando as questões espirituais acima das materiais, ficam felizes de estarem de volta ao plano espiritual. Aqueles que valorizaram mais os prazeres materiais vão sentir falta dele quando desencarnarem. Por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas,
drogas. Quando desencarnado, a pessoa sentirá a falta da droga e vai procurar esse prazer, obsidiando aqueles que fazem uso delas para juntos usufruírem do prazer que sentiam. E vivem assim até que percebam o quadro do qual se encontram e então pedem ajuda a Deus. Questão 315. Aquele que deixou os trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Resposta. Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. A arte no plano espiritual é muito mais evoluída que as nossas melhores obras de arte, seja na pintura, na música ou em outras áreas. Podemos ler na Revista Espírita de 1859, com o tema Música do Além, Túmulo, Kardec conversa com Mozart e Chopin sobre a arte no plano espiritual, comparada à arte aqui da Terra. Mozart diz: temos as nossas ordens legiões de executantes que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos, um instrumento de que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por instrumentos semelhantes a órgãos, de uma precisão e de uma sonoridade que acredito não possais compreender. Chopin já diz que teríamos dificuldade de compreender as músicas do mundo que habita, pois lá eles têm sentidos que não temos ainda desenvolvidos. Ele também conta que no mundo em que vive toda a natureza emite sons melodiosos. Questão 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor à pátria? Resposta: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra é aquela em que possui maior número de pessoas simpáticas. Vou ler agora um comentário de Kardec sobre essa questão. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos nesse mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considere as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são de alguma forma os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomam parte mais ou menos ativa segundo seu caráter, não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Vemos que ao redor da Terra tem espíritos em diferentes graus evolutivos. Há aqueles que, desencarnados, mais evoluídos, acham que a Terra não tem muito a oferecer para eles, só tem valor se estão aqui para auxiliar no progresso da nossa humanidade. Já existem outros que continuam pensando e vendo tudo como quando estavam encarnados, não se preocupam com a sua evolução e nem percebem a importância do planeta Terra para a sua evolução espiritual. Muitos desses podem influenciar os encarnados pelo pensamento em suas reuniões, em seus negócios e em outras circunstâncias. E muitos deles, na tentativa de satisfazer suas paixões, excitam
encarnados vulneráveis aos mesmos gostos deles. Daí um dos motivos dos vícios serem difíceis de serem vencidos. Vícios como o do cigarro, da bebida e também do sexo, da alimentação e doces em excesso, sem o autocontrole. Dessa forma, procuram encontrar os prazeres que tinham no corpo. É um processo obsessivo que cria maior dificuldade para deixar o vício. A todo tipo de vício há vários tipos de tratamento. Um dos tratamentos que também oferece ótimos resultados são as reuniões em grupo, onde conversam sobre suas vivências e dificuldades e assim um auxilia o outro. Com isso se fortalecem os bons propósitos, ganham autoconfiança para vencerem-se a si mesmos, vencerem suas dificuldades. Existem vários grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente. Na casa de Fabiano também temos um grupo de tratamento para dependentes, é o grupo Jesus Gonçalves. As reuniões presenciais já estão ocorrendo com um novo horário. As reuniões ocorrem às terças e sextas-feiras, das 20 às 21 horas, com os cuidados necessários a essa época de pandemia que estamos vivendo. Portanto, não é permitido entrar sem máscaras. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Resposta: muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. As encarnações, portanto, servem ao aperfeiçoamento moral nosso e intelectual também. Então, finalizando esse estudo de hoje, vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, dessa encarnação, para que possamos estar buscando compreender melhor a nós mesmos, aos outros que convivem conosco e entendermos melhor a vida de cada um. Através desses ensinamentos da doutrina espírita, dos ensinos do Evangelho, dos esclarecimentos que nos é oferecido através desses espíritos amorosos que tanto fazem para o nosso aperfeiçoamento. Agradeçamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim